Bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Já vamos abrir hoje falando das vendas no comércio brasileiro que sobem 0,6% em novembro, mesmo com uma Black Friday mais fraca, de acordo com o IBGE. No ano, o varejo acumula uma alta de 1,9% e nos últimos 12 meses também vemos um crescimento de 1,9%. No mês anterior, já havíamos registrado uma leve alta de 0,2%. O número dos dados mais atuais vieram um pouco melhor do que as expectativas do mercado, que apontavam para uma queda de 0,2%. O IBGE também destaca que o avanço de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos vieram uma alta de 1,2%, enquanto outros artigos de uso pessoal e doméstico cresceram 2,2%. Do lado das quedas, um dos destaques foi a venda de imóveis e eletrodomésticos, que recuou 2,3% em novembro, assim como tecidos, vestuário e calçados, com uma queda de 1,9%, combustíveis e lubrificantes, com uma queda de 1,4%, e livros, jornais, revistas e papelaria, com uma queda de 1,4% também. Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação variaram 0,1%, o que é uma estabilidade. No comércio ampliado, que inclui também as atividades de veículos, motocicletas e material para construção, houve um crescimento de 0,5% no mês. Agora, ainda sobre o Brasil, mas mais especificamente sobre a cidade do Rio de Janeiro, temos a notícia que o nosso prefeito quer investir parte do tesouro da cidade em Bitcoin. O prefeito Eduardo Paes pretende investir 1% das reservas do tesouro da cidade em Bitcoin. O jornal O Globo comunicou a novidade ontem, dia 13, citando comentários que o prefeito fez em um evento da Semana de Inovação no Rio de Janeiro. Paes estava em um painel ao lado do prefeito de Miami, Francis Soares, e disse que iremos lançar a Cripto Rio e investir 1% do nosso tesouro na criptomoeda. A cidade também poderá oferecer um desconto no Imposto Territorial e Predial Urbano, o IPTU, caso esse seja pago em Bitcoin. Pedro Paulo, secretário de Finanças e Planejamento da cidade, disse no evento que estamos estudando a possibilidade do pagamento de impostos com um desconto adicional se você pagar em Bitcoin. O desconto da alíquota simples de 7% do IPTU vira 10% se você pagar em Bitcoin. Vamos estudar a estrutura legal para fazermos isso. Se a capital carioca tiver sucesso com seu plano, se tornará a primeira cidade brasileira a ter Bitcoin em seu balanço. Seguindo no cenário macroeconômico, vamos para a zona do euro, que registra déficit comercial em novembro devido aos custos da energia. O déficit foi de 1,5 bilhão de euros. Esse pequeno déficit comercial em dezembro, depois de um amplo superávit 12 meses antes, vem devido a um salto no custo de gás e petróleo importados, de acordo com dados da Agência Estatística da União Europeia. Em novembro de 2020, o superávit havia sido de 25 bilhões de euros. Os pagamentos por importações saltaram 32%, enquanto a receita das suas exportações cresceu apenas 14,4%. Já o déficit comercial de energia subiu 68%, alcançando 241,7 bilhões de euros no período entre janeiro e novembro de 2021. Seguindo na zona do euro, especificamente a Alemanha vê a sua economia crescer 2,7% em 2021, após encolher 4,6% em 2020. Então fica claro que a Alemanha não conseguiu retornar ao patamar pré-pandemia, pelo menos no ano de 2021, uma vez que a escassez de microchips afetou a produção na indústria automobilística e mais restrições contra a Covid-19 desaceleraram a recuperação da maior economia da Europa. O PIB alemão cresceu 2,7% em 2021. Esse dado quer dizer que a produção econômica da Alemanha ainda estava 2% abaixo do nível de 2019, antes da crise. Agora, saindo da zona do euro, mas continuando na Europa, vamos falar da produção industrial do Reino Unido, que sobe 1% em novembro em relação a outubro. O resultado superou a expectativa de analistas consultados, que previam uma alta de apenas 0,5% na produção. Apenas a produção manufatureira britânica aumentou 1,1% no mesmo período. Já na comparação anual, a produção geral da indústria do Reino Unido teve modesta alta de 0,1% em novembro, bem menor do que o avanço projetado de 0,6%. O Reino Unido também teve déficit na balança comercial de bens no valor de 11,3 bilhões de libras em novembro. Agora vamos falar de China, que registra um superávit comercial recorde em dezembro e em 2021. Em todo o ano, as exportações totais subiram 29,9%, enquanto as importações cresceram 30,1%. O superávit comercial atingiu 676,43 bilhões de dólares em 2021, o mais alto desde que os registros começaram em 1950. Em 2020, esse superávit havia sido de 523,99 bilhões de dólares. A China também registrou um superávit comercial recorde para o mês de dezembro, com as exportações permanecendo robustas, enquanto o crescimento das importações desacelerou com força, de acordo com dados da alfândega nesta sexta-feira. O superávit chegou a 94,46 bilhões de
dólares em dezembro, o maior da série histórica iniciado em agosto de 1994. O resultado ficou acima do excedente de 71,72 bilhões de dólares de novembro e também acima da expectativa de 74,5 que era prevista em uma pesquisa da Reuters. As exportações chinesas cresceram 20,9% quando comparadas com o ano anterior, superando a expectativa de uma alta de 20%, mas ainda abaixo do ganho de 22% que tínhamos visto em novembro. Já as importações aumentaram 19,5% também na relação ano a ano. A projeção de alta era de 26,3% e em novembro tínhamos visto um crescimento de 31,7%. Agora vamos falar do cenário corporativo brasileiro, começando por Cyrela, que divulgou a sua prévia operacional e atingiu 2,5 bilhões de reais em valor geral de vendas de lançamentos no quarto trimestre. Isso representa uma queda de 11,1%. As vendas líquidas contratadas nesse trimestre somaram 1,5 bilhão de reais, valor também 15% inferior ao registrado no quarto trimestre de 2020. Agora vamos falar de BR Malls, que rejeita a proposta de fusão feita pela Aliança Sonae. A companhia entendeu que a proposta subavalia consideravelmente o valor justo da BR Malls e do seu portfólio de ativos. A Aliança Sonae informou na noite de ontem que havia enviado no dia 4 uma proposta não vinculante de combinação de negócios ao Conselho de Administração da BR Malls, confirmando um movimento aguardado desde o final de dezembro. Pela proposta da Aliança, os acionistas da BR Malls receberiam 50% da nova empresa, mais um pagamento em dinheiro. Os acionistas da BR Malls receberiam cerca de 265 milhões em novas ações ordinárias da Aliança Sonae, ou 50% do seu capital social, com uma relação de troca de aproximadamente 0,32 ação ordinária da Aliança Sonae para cada ação da BR Malls. E o pagamento em dinheiro totalizaria 1,35 bilhões de reais, ou cerca de 20% do valor de mercado da BR Malls. Mas a BR Malls recusou. Agora eu vou trazer para vocês os resultados da Camil, que foram divulgados ontem, só que ela é atrasada, então ela está divulgando os resultados do terceiro trimestre de 2021 ainda. Logo em breve, as companhias vão começar a divulgar seus resultados do quarto trimestre. Passando rápido pelos resultados, a receita líquida da Camil cresceu 14% quando comparada o terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2020, o lucro bruto cresceu 0,6%, o EBITDA caiu 15,3%, uma queda muito forte, o lucro líquido caiu 6,9%, a margem líquida caiu 1,2 ponto percentual, o CAPEX, o custo com os investimentos, teve um crescimento absurdo de 931,7%. Mas o que me desanimou um pouco olhando esse resultado foi que, olhando o volume dos grãos, açúcar, pescados, massas que ela produz, todas as áreas tiveram uma queda. Aqui a gente claramente vê que as despesas com vendas gerais e administrativas tiveram um grande crescimento de 19,5% quando comparado com o terceiro trimestre de 2020. Quando a gente olha todos os custos e despesas discriminados, você pode dar uma pausa para dar uma olhada, mas a gente vê que a grande maioria até aqui tiveram um alto crescimento e poucos tiveram decrescimento. O seu fluxo de caixa operacional do terceiro trimestre de 2021 foi até superior do que o fluxo de caixa do terceiro trimestre de 2020, suficientemente superior, 27,3%. Porém, fizeram muitos investimentos, um crescimento de 608,9%, muito devido à aquisição de algumas marcas de café e a Santa Amália que eles fizeram, mas então, subtraindo o fluxo de caixa de investimentos do fluxo de caixa operacional, a gente vê que o fluxo de caixa livre deles caiu bastante. E para finalizar, uma notícia de criptomoedas, o Jack Dorsey, que foi o criador do Twitter, disse que a empresa Block, antigamente conhecida como Square, está se aproximando do setor de mineração de Bitcoin. Basicamente, a empresa Block quer construir chips de mineração que sejam mais baratos, que demandem menos manutenção e sejam mais quietos do que os melhores hardware de mineração disponíveis no presente momento. E vamos aos destaques do Ibovespa. Entre as altas, em primeiro lugar, o Banco Inter, que ontem estava entre as maiores baixas, agora está entre as maiores altas, subindo 7,92%, seguido de BR Malls, subindo 7,01%. Isso aqui já era de se esperar mesmo, né? Você recebe uma proposição de fusão e rejeita é porque você tem muita confiança na sua empresa. Logo depois a gente tem Banco Pan subindo 6,13%, VEG 6,04%, B3 5,44% e PetroRio 4%. Entre as quedas, a Local Web segue caindo 4,11%, Positivo cai 3,87%, Alpargatas 3,31%, Renner 3,19%, CVC 2,01% e a CSN cai 1,76%. No mapa da S&P 500 a gente tem o setor de tecnologia performando muito bem, enquanto os outros estão indo bem mal, especialmente restaurantes, os bancos começaram a divulgar alguns resultados não estão indo bem, petróleo e gás estão indo muito fortes no dia de hoje também. Mas no geral, um dia equilibrado para o S&P 500. Olhando o fechamento do Bovespa, a gente subiu 1,33%,
0,7%, um movimento forte. A gente mostrou força recentemente, fechamos bem acima das médias móveis. Ontem a gente meio que retestou essas médias móveis e hoje mais um movimento forte para cima, nos colocando pertinho dessa linha de resistência aqui Fibonacci. Vamos ver se a gente passa. O que eu gostaria de ver é a gente colocar uma alta superior a essa aqui, acima dos 109.481 pontos, e não seria legal se a gente começar a ver muita força vendedora chegando nesses níveis aqui perto dos 110 mil pontos. Vamos ficar de olho. O IFIX, como eu já venho falando há algum tempo, eu tô bullish no IFIX, né? Hoje a gente teve mais uma subida forte de 0,66%, um teste consistente aqui da média móvel de 200 dias e mais uma alta fortíssima. A gente abriu na mínima e fechou pertíssimo da máxima. Muito bom o movimento de hoje pro IFIX. O S&P 500, como a gente já falou, ficou meio estável hoje, né? Uma subida de 0,08%, praticamente no 0,0. A Alemanha, que a gente comentou nas notícias, caiu 0,93%. O dólar também se manteve mais ou menos estável, subiu 0,1% aos R$ 5,53. Quem segue volátil é os juros pagos pelo Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos. Bem como eu falei ontem, né? A gente teve uma pequena correção antes de resumir as altas e hoje a gente tem uma alta de 5,1% e ele fechou pagando 1,79% ao ano para quem investir nesses bonds. O petróleo cru também subiu bastante, bem forte, 3,26%. Daqui a pouco estamos perto de retomar essas máximas aqui. Nas criptomoedas a gente segue vendo pouca volatilidade, né? Hoje o Bitcoin está subindo 1,75%, nenhum grande movimento. Ainda temos que ficar de olho no que vai acontecer. Ainda vejo como tendência de queda, mas a minha confiança de que vai de fato cair talvez esteja começando a diminuir. Mas bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gosta do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever e até a próxima!